Fala rapaziada, trazendo para vocês aqui mais um vídeo. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, vai no Flow Podcast e fala sobre Felipe Luiz, sobre a experiência dele como técnico, a escolha que ele projeta para o Felipe Luiz e também fala sobre o fantasma Jorge Jesus. Vamos ver. Contratar Jorge Jesus, meu irmão. Aí o que acontece quando tu contrata-se Jorge Jesus? O cara faz aquele ano incrível e vira um fantasma depois, meu irmão. Toda hora. Bom, já teve agora? Já estão pedindo Jorge Jesus de novo? Não. Acho que é. Nós estamos lá agora com o Felipe Luiz e eu acho que o Felipe Luiz tem tudo para ser um técnico para ficar muito tempo no Flamengo. Cara, que legal ouvir isso daí, cara. Porque o Flamengo tem uma característica interessante que é essa de dar certo com os técnicos meio que porra, casa, o Andrade. Né? Da né? casa. Pois é. Então Cláudio Coutinho, quando sai aí a gente bota um jogador para poder ficar no lugar dele, aí depois você pode... Carlinhos, historicamente, tinha isso, né? Quando saiu o Coutinho, tem o Carpegiani, né? Aí você tem a história do Carlinhos, violino, né? E tal. Uhum. Tem vários técnicos famosos do Flamengo que foram campeões no clube, que foram jogadores do clube, né? Bom, mas aí voltando um pouquinho lá pro Jorge Jesus... Vamos lá. Pô, cara, o que tu sente toda vez... Assim, rola... Putz, vamos lá, realmente. Porque a chance de não ser um 2019 é gigantesca, né? Porque, sei lá, é simplesmente outro momento, é diferente, né? E aí eu preferiria me manter no lugar, no patamar de ídolo, de certa forma, e deixar que é desse jeito. Mas... enche o saco o tempo inteiro, a torcida deve perturbar e em que medida essa pressão da torcida aí realmente penetra na decisão, na tomada de decisão para ir atrás ou não de uma pessoa como Jorge Jesus, por exemplo? Entendi. Assim, cara, quando a gente montou, vamos dizer assim, o nosso plano lá no Flamengo, a gente queria que o Flamengo jogasse, que é essa mesma filosofia de jogo que hoje você vê com o Felipe Luiz, né? Flamengo jogando de forma proativa, tentando pressionar o adversário, colocando o adversário no campo dele. Mas assim, tem um choque de realidade. A gente, quando chega lá e olha para o nosso plantel, a gente sabia que a gente ia precisar reforçar o nosso plantel para poder propor o jogo da forma com que o Flamengo passou a propor o jogo com o Jorge Jesus. A gente começa com o Abel e a gente começa reforçando mais os jogadores da frente, do meio campo para frente. Se você lembrar, na primeira janela, a gente pega Bruno Henrique, Gabigol, pega Arrascaeta e o Rodrigo Caio, que foi, vamos dizer assim, uma oportunidade que a gente tinha no mercado. Mas a verdade, o nosso foco era reforçar o ataque. Muito bem. A ideia era sofrer, tentar passar as primeiras fases da Libertadores e para numa segunda janela, depender de como a gente evoluísse e as perspectivas que a gente tivesse de recursos novos, enquanto a gente pudesse trabalhar o crescimento das receitas do clube, para a gente fazer uma segunda janela mais forte e aí podendo qualificar também a defesa para que a gente pudesse jogar de uma forma mais proativa, pressionando o adversário, porque você precisa ter uma defesa sólida, que é o que o Flamengo está tendo hoje. Você vê, o Flamengo, por exemplo, jogou a Copa do Brasil, a gente teve 10 jogos, tomou 2 gols, né? Na Copa do Brasil. Uma final impecável também. Tomamos um gol no primeiro jogo da final contra o Atlético, tomamos um gol do Palmeiras. Fora isso, nós não tomamos gol nenhum, sempre ganhando os nossos jogos, com exceção do empate aqui contra o Corinthians. Então, assim, mas para jogar dessa forma, você precisa qualificar muito a defesa e a gente foi qualificar já na segunda janela, quando a gente trouxe 2 laterais, trouxe o Rafinha, trouxe o próprio Felipe Luiz. E a gente queria contratar na época o Léo Pereira. A gente não conseguiu contratar o Léo Pereira. A exigência lá da época do Atlético Paranaense era muito grande. A gente foi procurar no scout um zagueiro e acabamos encontrando o Pablo Mari, que foi um grande achado pra gente também. E aí a gente pôde começar a jogar da forma propositiva que eu estava falando que a gente queria jogar. Então foi tudo devidamente pensado, planejado.
E aí, nessa segunda fase, então foi tudo devidamente pensado, planejado. E aí, nessa segunda fase... Ah, cara, será que foi mesmo? Será que foi tudo pensado e planejado? Porque assim, a gente vê que eles acertaram muito a mão em 2019, né? Todas as contratações renderam muito bem, o Jorge Jesus rendeu muito bem. Mas, cara, de 2020 pra cá eles erraram muito, cara. Querem escolha de treinador, querem escolha de jogadores. Então será que foi planejado mesmo? Será que não foi por causa do trabalho do Jorge Jesus também? Eu tenho dúvidas, cara. Quando ele e Marcos Braz falam de planejamento, eu tenho dúvidas porque eles erraram muito depois disso. Praticamente só erraram, né? Mas vamos lá. O Jorge Jesus, que gostava de jogar dessa forma. Aí... E o nosso scout foi procurar técnicos que jogavam dessa forma. Entendi. Faz todo sentido, né? E aí, tá bom. Mas aí... Se o Landim tá falando, né, pessoal? E lidar agora com o fato dele se tornar esse um fantasminha? Na verdade, as pessoas ficam guardando na memória, quer dizer, o ano de 2019, e que foi um ano mágico, realmente. Mas, para ser sincero com você, e eu não estou com isso querendo diminuir em nada o trabalho do Jorge Jesus, que foi um trabalho excepcional, fantástico no Flamengo, mas a competitividade, na minha maneira de ver, do futebol brasileiro como um todo em 2019 era muito menor do que é hoje, por vários fatores. Hoje a gente tem SAFs que fazem um investimento muito maior, um nível de investimento muito grande, e com isso conseguem trazer jogadores muito mais qualificados, na média, para poder atuar no Brasil, né? A própria forma com que a gente propôs o jogo lá em 2019, em que a gente usava linhas altas, marcando a saída de bola dos outros times. Se você for ver, como a grande maioria dos times, quando perdia a bola, ele recuava e ia receber o seu adversário no seu campo, marcando o adversário no seu campo. Era essa a forma de fazer. Então, assim, foi meio que uma surpresa a forma do Flamengo jogar para muitos dos clubes que jogavam contra o Flamengo. O Flamengo começou a pressionar a saída de bola deles lá no campo adversário. E quando tu via acontecendo, o que tu sentia? Acho muito legal. Porra, ainda mais que a gente ganhava os jogos todos. Praticamente enfileiramos um monte de vitória. Foi bom demais. Mas a verdade é que hoje, praticamente quase todos os clubes da Série A, por exemplo, jogam dessa forma. Então, assim, o Brasil, aqui no Brasil, os clubes começaram também a trazer técnicos da escola lá de fora, e não existe mais essa diferença tão grande da forma de jogar em relação àquela forma de jogar que a gente começou a utilizar em 2019. Então, assim, seja pelo nível de investimento, seja nos jogadores, seja pela própria forma com que os clubes resolveram adotar de trazer novos técnicos de fora do Brasil e tudo isso, eu acho que hoje o nível de competitividade é muito maior. Então, assim, voltando a dizer, acho que foi excepcional o trabalho que o Jorge fez à frente do Flamengo, mas acho que a gente não teria a mesma facilidade que a gente teve para ser campeão como teve no ano de 2000. Eu concordo em partes com ele, né? Parece até que ele tá querendo desmerecer o trabalho do Jorge Jesus em 2019, mas, cara, se a gente parar pra pensar um pouquinho, faz sentido também. Porque o time do Flamengo de 2019 era muito bom, o elenco, né, se tornou muito bom. E se a gente for reparar nos adversários nossos, os times não eram tão bons quanto são hoje. Teve sim uma diferença muito grande do Flamengo para os demais, em questão de peça, em questão de futebol. De lá para cá os times se reforçaram muito, vem gastando muito. Até alguns presidentes aí têm falado de fair play financeiro porque a galera tem gastado muito, mas muito mais do que gastava antes. Sempre gastaram mais do que arrecadaram, mas agora de uma forma muito exagerada, né? Os elencos são bem mais fortes, tem mais times capacitados do que naquela época, né? Então, realmente, se fosse fazer aquele trabalho hoje, seria muito mais difícil. Mas também não dá para desmerecer, né, cara? Ele trouxe Jorge Jesus, uma forma de futebol, números, qualidade que a gente não via no futebol brasileiro. Não via intensidade.
Mas realmente, os adversários eram mais fracos. Os elencos eram mais fracos do que hoje. Não tinha tanto investimento, igual, por exemplo, a gente vê alguns clubes com a SAF. Mas é isso aí, galera. Deixa aí nos comentários o que você achou das falas de Rodolfo Landim. Tamo junto, até a próxima. Valeu, valeu.